Vamos hoje estudar um conceito que não está inscrito na nossa área de especialidades. Falo de telemática. A telemática é uma ciência que é estudada, por exemplo, na Universidade Nova, é estudada na Faculdade de Ciências e Tecnologia. Claro que nós não vamos, nem perto nem de longe, apresentar os detalhes, todo o saber específico de um engenheiro de redes. Precisamos, todavia, ter uma noção de como funciona a telemática e porque é que ela é importante para os sistemas interativos de comunicação. Esse é o objetivo. Vamos então conversar sobre esse assunto. Vocês sabem que a palavra é, desde logo, uma palavra formada por justaposição. Ou seja, tele, uma palavra grega que significa à distância, e neste caso o sufixo mática, de informática, portanto, juntaram-se os dois termos para se associarem e para tentarem caracterizar uma nova realidade. Antes da telemática, o que é que nós tínhamos? Tínhamos as telecomunicações. Há muitos anos, no tempo dos nossos avós, nós levantávamos o telefone lá de casa e, do outro lado, uma voz de uma senhora, normalmente muito simpática, por vezes não tanto assim, mas nos dizia que número quer ligar, Era o tempo da interação manual, ou seja, as telecomunicações eram intermediadas por pessoas. Era claramente um sistema super dispendioso e super lento, e na evolução da Revolução Industrial apareceu naturalmente as chamadas centrais mecânicas ou eletromecânicas. É desse tempo, e muitos de nós recordam-se de termos em casa um telefone com um rotor e nós marcávamos os números, ouvíamos os cliques que correspondiam aos impulsos elétricos que iam à central de telecomunicações. Ela, por sua vez, recebia essas informações e compunha o número que nós queríamos ligar. Já não havia a intermediação da telefonista. Mas também era um processo lento. Na passagem da década de 70 para a década de 80, a informática começou a demonstrar as suas potencialidades e, progressivamente, as centrais eletromecânicas deram lugar às chamadas centrais digitais. E hoje, ao discarmos um número sobre a rede fixa, é instantânea a resposta que o sistema nos dá e o nosso subscritor, ou seja, a pessoa com quem queremos falar, poderá atender-nos quase imediatamente. Bom, explicada de uma forma extremamente simples esta informação, diremos que uma boa parte da chamada rede fixa não sofreu alterações na sua estrutura. Ela continua a usar os velhos fios de cobre. E os velhos fios de cobre, que todos nós conhecemos, ou pelo menos já experimentámos por qualquer reparação que se fez lá em casa, eles têm sérias limitações quanto à sua potencialidade de transmitir dados. Limitações que dizem respeito à largura da banda que podem admitir. Nos primeiros tempos, nos tempos heróicos dos anos 90, nós tínhamos larguras de banda dos 14,4 kbytes, ou seja, 14.400 unidades de informação por segundo, 14 kbits por segundo, e depois 28 e depois 56. Quando atingimos os 64.000 unidades ou os 64 kbits por segundo, já falávamos de redes redis. Elas já estavam transformadas, amplificadas nas respectivas pontas, e, entretanto, surgiu uma novidade que, meados dos anos 90, mas que se começou agora a vulgarizar em Portugal a partir do século XXI, que é a chamada rede ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Line. Essa rede ainda usa o velho fio de cobre, mas através dos amplificadores colocados de 5 em 5 km, ela potencia o sinal de forma a que consigamos ter em casa larguras de banda relativamente, sublinho, relativamente aceitáveis. É um pouco como diria o John Steinbeck, ainda o inverno do nosso descontentamento. É claramente o elo mais fraco deste triângulo equilátero. Ele às vezes não é equilátero, às vezes é obtuso, e frequentemente é a rede que provoca o tal inverno do nosso descontentamento, porque o vídeo encrava, porque o programa que queremos fazer download não chega com
com a rapidez necessária, enfim, estamos a falar de queixas e basta de muro de lamentações. Saibamos, todavia, que não estamos condenados, a tecnologia não nos condena a permanecermos nesta apagada e vil tristeza. Não. Nós temos hoje novas ferramentas, algumas delas muito interessantes. A que agora está na berra é claramente a fibra óptica. A fibra óptica é uma fibra com o tamanho de um cabelo. A melhor das fibras ópticas será feita através dos processos de Corning glass, ou seja, o vidro, a fibra atinge uma tal pureza que é quase que impossível. Há quem diga, há engenheiros que afirmam que é completamente impossível determinar a largura de banda que uma fibra óptica tem, tal a capacidade de emissão, de transmissão de dados bidirecionais que ela apresenta. Nós, em Portugal, temos um processo de backbone. Backbone significa espinha dorsal, ou seja, ligação norte a sul do país. Múltiplas são as fibras ópticas que nós aqui temos em Portugal. Todavia, o problema que se coloca é um problema complexo porque muito caro, que é o chamado, eles chamam de last mile problem. É comum a todo o mundo, que é a ligação do backbone, da espinha dorsal da fibra óptica, à casa do consumidor. Hoje, vocês sabem que duas empresas da Portugal Telecom competem, pelo menos ao nível da publicidade, com que eficácia, através dos gato fedorento, eles competem na tentativa de nos convencer que a fibra deles é que é efetivamente a melhor. No background do negócio estão em tribunal. Eu não quero pronunciar-me sobre isso. De facto, quando a fibra óptica estiver completamente instalada, aí sim deixaremos de ter os problemas que temos, mas a fibra óptica tem a característica de ligar de uma forma fixa. Depois, quando passamos para as redes sem fios, o inverno do nosso descontentamento permanece. Por exemplo, os nossos telemóveis, mesmo aqueles de entre nós que já pagam o chamado 3G, é uma largura de banda ainda, sejamos simpáticos, ainda muito modesta. Modesta e cara. Modesta, mas cara, diria eu. Quanto ao Wi-Fi, ou seja, às redes sem fios que no espaço de 100 metros, eu diria 50 para ser mais rigoroso, nos permitem ter a mobilidade que os computadores portáteis hoje exigem, nas horas felizes, pois conseguiremos, através de bons algoritmos e de uma boa distribuição, os 700 kbps por segundo, e já temos bom vídeo aí, não? Videoconfluência a transitar na rede sem fios. Um dia haveremos de ter ultrapassado esta estreiteza dos 100 metros e através do IMAX iremos conseguir eventualmente até aos 50 km, o que é esplêndido, extraordinário para as chamadas regiões desertificadas, ou seja, para todo o Portugal interior, onde é difícil convencer as empresas a colocarem a largura de banda. Portanto, a telemática, digamos, para resumir esta breve introdução, é a gata borralheira do sistema. E todos nós aguardamos que um dia alguém beije o sapo e o transforme efetivamente em príncipe. Na sequência dos temas que vocês agora vão poder ler através do Brain, este assunto é profusamente ilustrado por diversos autores. Aconselho-vos a fazerem uma leitura atenta e bom trabalho.